Saudações a todos inscritos no canal. Meu nome é Fernando Luiz Candango, sou professor no Centro de Explicação Online e na aula de hoje nós vamos falar acerca da Idade dos Metais e o surgimento das primeiras civilizações. É uma sequência de aulas essa. Na aula passada falamos da Idade da Pedra, onde vimos que começava do Paleolítico e terminava no Neolítico, que foi por volta mais ou menos do 5º milénio antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo, né? Então, vamos dar continuidade falando da Idade dos Metais, que começou mais ou menos desse período até próximo, mais ou menos, ao surgimento das civilizações. Não que fosse o marco final da Idade dos Metais, não é? Mas é o ponto mais ápice, mais elevado dessa fase. Então, tudo o que aconteceu antes da invenção da escrita, como eu disse na aula passada, é pré-história, e o que acontece depois da invenção da escrita é história. Isto começa no período pré-histórico, que é por volta dos 5.000 anos antes de Cristo. Então, começa a partir dos 5.000 anos, continua por 4.000 anos, até os 3.000 anos, mais ou menos esse intervalo de 4.000 a 3.000, onde temos a invenção da escrita pelos sumérios na Mesopotâmia, e depois continuamos até as civilizações clássicas, assim em diante. Aí já estamos na Idade Histórica. O que marca esta Idade dos Metais? Bom, essa pergunta será a pergunta que vamos responder na aula de hoje, e vamos ver como é que foi o processo de surgimento dessas tais civilizações e das curiosidades que existiam lá. Bom, conceitos e definições. O que seria mais ou menos a Idade dos Metais? É um período da história, não é, que é marcado pela descoberta e uso dos metais como quê? Como cobre. Depois do cobre temos bronze e por fim temos o ferro. Não, o manuseio desses metais aí fez com que esse período ali, onde os povos começaram exatamente a fazer esse manuseio, fosse denominado Idade dos Metais, ok? Então, continuando, temos as civilizações, que é civilização também, que é um dos conceitos que será muito usado nesta aula, que é uma sociedade complexa com características como agricultura, cidades, instituições políticas, sociais, assim como outras especificidades, assim que se diz. Agora, uma civilização, ela começa com o agrupamento de pessoas dentro de um determinado lugar e que aí tenha-se uma estrutura hierárquica. Nós falamos que os povos primitivos eram nômades. Então, por consequência, eles não tinham possibilidade, não é, de ter essa junção, grandes aglomerados, não tinham a possibilidade, por exemplo, de criar uma estrutura administrativa e muito mais, e nem existia a exploração do homem pelo homem. Quando se descobre a agricultura por volta dos 8.000 anos antes de Cristo, que é mais ou menos durante ainda o Neolítico, nós temos o quê? Nós temos as pessoas se reunindo num único lugar, porque já não havia necessidade de serem nômades, passaram a ser sedentárias. E quando as pessoas começam a ser sedentárias, aí o número de pessoas numa determinada família ia aumentando, e iam através disso surgindo comunidades. Comunidades essas que viriam a fazer surgir civilizações. E como é que acontecia isso? Através do excedente. Antes mesmo de uma estrutura administrativa, as pessoas trabalhavam, comiam e chegava o período de fome, passavam fome. Só que viram, não, essa comida toda que nós banjamos, ela pode ser guardada para a época de seca, porque é a época que não dava para o plantio. Então, essa comida era colocada na responsabilidade de uma pessoa, que essa pessoa às vezes tomava o poder de líder daquele clã, daquela região, daquela comunidade, e essa pessoa também tinha que ser uma pessoa inteligente o suficiente para garantir uma preservação, não é, dos valores culturais da tal sociedade e muito mais. Isso aí fazia com que o quê?
com que essas pessoas aí acumulassem conhecimento suficiente para poder o quê? Para poder saber conservar os alimentos, saber quais seriam as épocas corretas para o plantio, que tipo de plantas deveriam ser colocadas em cada tipo de solo, como consultar os antepassados para garantir maior produtividade, assim em diante. Então, esse conhecimento era acumulado por pessoas que controlavam a comida, que não faziam já o trabalho. E é onde começa a exploração do homem pelo homem. Alguns que não trabalhavam acabavam acumulando mais poder e com esse poder espizinhavam ou aproveitavam-se dos outros, não é, do suor dos outros para poder se elevar, se considerar superiores. E essa vontade de dominar, quando surge no homem, ele acaba tendo ideias de ultrapassar os seus limites de visão, não é? Sair dessa comunidade e ver que há possibilidade de mobilizar mais pessoas aqui para poderem ir controlar uma outra comunidade. Assim ele ficaria mais poderoso e seria temido. E daí foram surgindo já comunidades mais grandes, sociedades, e surgem as civilizações através disso, não é? Então, na Mesopotâmia nós temos algumas civilizações. A maior parte dos exemplos que vamos dar aqui vão ser sobre a Mesopotâmia. Por quê? Porque é um dos lugares que se tem mais informação sobre o passado. Eu poderia, por exemplo, na qualidade de sermos africanos, poderia aparecer aqui a falar um bocadinho mais sobre a África, dar exemplos sobre algumas religiões, como Congo e muito mais, mas não se tem informações sobre esse período, 5.000 anos antes de Cristo, não se tem informação, não é? Não se tem informação concisa. Então, nesses lugares que nós vamos explorar, pelo menos há dados, há artefatos, há livros e muito mais que foram feitos de datação por carbono e descobriu-se que mais ou menos existiram por volta desses anos aí, ok? Então, a civilização da Mesopotâmia seguiu essa linhagem que eu expliquei há bocado para o seu surgimento. E só para esclarecer aqui, a expressão Mesopotâmia significa região entre rios. Para quem está a ter essa aula com o caderno na mão, seria bom escrever isso. Região entre rios. Mesopotâmia significa região entre rios. Meso, entre, ok? E quais eram os tais rios? Rio Tigres e Rio Eufrates. Fixem esses grandes nomes, avaliam quase sempre nos exames, ok? Continuando. Além de ter se trabalhado essa componente aí da organização das civilizações e muito mais, o poder político ele já foi sendo um bocadinho mais alto e mais abrangente, não é? Tanto é que a partir mais ou menos desse período nós temos o que? Temos o surgimento de algumas civilizações que eram consideradas cidades de estado lá na Mesopotâmia. E uma dessas cidades de estado é Suméria, por onde viria a surgir a escrita. E por conta disso começava mais ou menos o período histórico. Vamos avançar para outro slide, demoramos muito aqui. Ok. Principais períodos da Idade dos Metais. Não é? O primeiro período, claro, foi o manuseio do cobre. Trabalhou-se o cobre, fez-se manuseamento do cobre, assim em diante. Então, depois de se conseguir manusear o cobre, que era de fácil acesso, foi-se para o bronze e, por fim, foi-se manuseando o ferro. Por que esse esquema? O ferro é que talvez precisa de temperaturas muito mais altas para o seu manuseio, ok? É por isso que foi um dos últimos aí. Continuando. Marcos históricos da Idade dos Metais. O primeiro marco foi a invenção da roda. A roda que nós conhecemos agora foi inventada na Idade dos Ferros, na Idade do Ferro, aliás, nesse formato circular, e que ela permitiu com que aquelas carroças que eram movimentadas naquele período fossem movimentadas sem grande esforço, ok? Há algumas teorias que dizem que a primeira roda que foi inventada foi uma roda quadrada, depois viram que não seria possível. Bom, são relatos. A informação que se tem é que a invenção da roda ocorreu na Idade dos Metais e que foi uma roda circular, ok? E que essa tal roda veio a revolucionar o transporte, assim como o comércio, abrindo alguns caminhos para novas possibilidades.
Ok, então essa foi a primeira invenção. Como é que ela roda? Acredito que muitos já viram um filme ou uma novela onde aparece aí uma carroça a ser puxada por bois e que essa tal carroça tenha algumas rodas metálicas mesmo, um ferro mesmo, ferro, mas no formato circular, ok? Então as rodas eram próximas àquelas. O segundo período foi a segunda característica, aliás, o segundo marco dessa idade dos metais foi a criação da escrita. A invenção da escrita foi pelos sumérios, na Mesopotâmia, que era uma cidade-estado, como eu havia explicado antes, e que revolucionou a forma como as pessoas guardavam o conhecimento que elas tinham. Aqueles anciãos que tinham conhecimento de quando é que deviam plantar, em que época não plantar, que tipo de quantidades, que tipo de produtos a ser plantados e muito mais. Os anciãos que tinham essa informação começaram já a recomendar os outros para poder se guardar a informação para as outras gerações, começaram a recomendar os outros para poderem escrever nas pedras e nas paredes, não é? Então registravam-se alguns códigos ali e muito mais que a posterior podiam servir para as gerações futuras, de modo a garantir um aprendizado eterno para os outros, ok? Então, além da criação da escrita, é importante também salientar que a criação da escrita foi por volta de 3.500, 4.000 anos, alguns que até falam 3.400 ou 3.200. Tanto faz. O ano que for aparecer que estiver nesse intervalo, 4.000 até 3.200 anos antes de Cristo, é o ano correto, tá bom? Então, o ano da invenção da escrita foi inventada na Suméria, repito, e a partir do período da invenção da escrita inicia o período histórico. Em paralelo, depois de ter sido inventada essa escrita pelos sumérios, que foi denominada escrita cuneiforme, no Egito também foi inventada uma outra escrita, que foi escrita hierográfica, ok? Através dos hieróglifos. Então, essa escrita era feita em forma de pictogramas, que eram desenhos de representação, por exemplo, de objetos, de pessoas, de animais e muito mais, que eram feitos em paredes, tumbas e assim em diante. Então, esta escrita hierográfica foi inventada no Egito, não é? Que era feita através de pictogramas, e uma outra forma também de representação dos pictogramas foi também inventada no Egito, que foi o papel. Um dos primeiros papéis foi inventado no Egito, que foi o papiro, o segundo que foi o pergaminho. O papiro que era feito através de uma árvore e pergaminho que era feito através da pele dos animais. Um outro marco desse período é o surgimento das cidades. Como eu bem disse, surgem as cidades-estado aonde? Na Mesopotâmia, não é? Temos as grandes cidades-estados e uma das maiores foi, claro, a Suméria, estava muito mais desenvolvida. Mas além da Suméria existiam muitas outras cidades-estado que estavam igualmente desenvolvidas, mas não como a Suméria, certo? Continuando, surgimento das primeiras civilizações. Bom, uma das primeiras civilizações, como eu bem disse, é a Mesopotâmia, que era uma região entre Rio Tigres e Eufrates, ok? Depois temos o Egito, que foram pessoas que foram se desenvolvendo ao longo do rio Nilo. É importante aqui referir que o que? Que os povos do passado desenvolviam as suas atividades perto dos rios e, consequentemente, deviam viver perto dos rios para poder o quê? Para garantir a sua sobrevivência. Imaginem vocês sem recursos e sem comida. Como é que você pode viver? Não há como. Então, a única forma é procurar um lugar onde tem recursos. E onde há recursos? É perto do rio. É onde, por exemplo, crescem aquelas árvores fruteiras. É onde, por exemplo, dá para praticar agricultura, porque tem facilidade de você tirar água do rio para poder irrigar, fazer a irrigação. Tem facilidade de você criar os animais, porque eles têm capacidade de poder comer aquelas plantas, ervas e muito mais. Então, quase todas as atividades que eram praticadas antigamente deveriam ser desenvolvidas ao longo dos rios, na margem dos rios. É por isso que o quê? A Mesopotâmia foi no rio Tigres e Eufrates. O Egito foi ao longo do rio Nilo, um dos rios mais longos a nível do mundo, ok? E além disso temos o Vale do Hindu, que também foi um vale, pelo próprio nome é um vale, onde temos o que? Uma região
côncava, que lá armazenava-se um bocadinho, depois, durante o período chuvoso, armazenava-se uma água, tornava-se uma espécie de lago, não é? Que permitia a sobrevivência das pessoas. E na China também temos uma outra civilização que se forma ao longo do rio Amarelo, tá bom? Então, esses rios aí são muito importantes. Há um exame que vi que fala sobre isso. As civilizações antigas. Quais são os rios importantes para o surgimento das civilizações antigas? Tigre e Eufrates, Rio Nilo, Vale do Hindu e, por fim, Rio Amarelo. Tá bom? Continuando, temos principais atividades das primeiras civilizações. A principal foi a agricultura, que permitia e garantia a sobrevivência das pessoas, não é? Então, eles cultivavam o quê? Cultivavam cereais, cultivavam frutas e legumes, e com o desenvolvimento de técnicas de irrigação e sistema de produção em larga escala, eles foram desenvolvendo mais atividades, ok? Além dessa agricultura, desenvolveram também um comércio que permitia fazer o quê? Trocas comerciais. Troca de um determinado produto por um outro produto, trocar, por exemplo, arroz por azeite e muito mais. Então, essas trocas comerciais eram feitas também nesses períodos antigos, nesse período do surgimento das civilizações ou das primeiras civilizações, ok? Temos a construção, a edificação de grandes obras, algumas até que até agora são patrimônio da humanidade, 7 maravilhas do mundo, assim em diante. Então, essas obras foram edificadas nesse período e eram feitas com grande material. Por exemplo, o Egito tem lá algumas pirâmides e muito mais, alguns templos na Índia, há algumas estátuas na China, não é? E lá na Mesopotâmia, depois de algum tempo, foram criando grandes edifícios bem organizados, cidades de estado bem fortificadas, e isso permitiu com que as civilizações tivessem uma hegemonia maior. Havemos de ver mais adiante um ganho mais ou menos e uma utilização desses valores, dessas primeiras civilizações para as civilizações clássicas. Estão a falar da civilização grega e romana. Os romanos aproveitaram-se muito dessa última característica, que é a construção. Eles edificavam grandes edifícios, não é? E alguns deles ainda existem, com certeza. Vamos avançar. Organização social das pirâmides das primeiras civilizações. Então, na forma de pirâmide, a organização social contando a partir do topo para baixo, não é? Do topo temos a elite, que eram os líderes religiosos, líderes políticos, não é? E muito mais. Então, lá nós tínhamos os papas, os reis, os gossas, os chefes do clã e muito mais. Então, esses todos estavam no topo, que era o grupo da elite. Depois temos o quê? A classe média, onde tínhamos lá os comerciantes, os businessmen, os artesãos, aqueles que faziam diferença dentro da comunidade. Eles tinham uma arte que lhes permitia ganhar dinheiro. Era um povo minimamente privilegiado porque tinha dinheiro, certo? E depois por baixo temos, é claro, os oprimidos, que estavam em maior número, que é a classe camponesa, certo? Então, avançando um pouco, temos a organização administrativa, não é, das primeiras civilizações, onde temos aí as leis e códigos. Uma das grandes leis dessas primeiras civilizações foi a lei que foi inventada lá na Babilônia pelo grande rei Hammurabi, o Código de Hammurabi, não é? Onde faz parte uma das grandes leis que é conhecida até a atual, a lei de Talião, aquela de que se você me fere, eu te devolvo em dobro ou em triplo, não é? Quem mata é matado, quem corta, quem é assassino, né? Então era lei do olho por olho, dente por dente. Lei de Talião, que fazia parte do Código de Hammurabi, que é a primeira legislação a nível mundial, ok? A primeira legislação a nível mundial foi o Código de Hammurabi, que foi feito na Babilônia. Depois disso temos a administração centralizada, é claro, temos alguns governos liderados por reis, faraós e imperadores, não é? Com algumas burocracias e alguns funcionários. Então, essa é a segunda parte ou a segunda fase dessa estrutura administrativa das primeiras civilizações. E depois temos a tributação e impostos. Então, além de se ter na organização administrativa as leis, não é?
e ter-se uma administração centralizada em alguns lugares. A Mesopotâmia tinha uma administração descentralizada, era centralizada para o caso de cada cidade-estado, mas dentro da Mesopotâmia cada cidade era independente, não dependia de outra cidade, ok? Essas todas as informações são importantes, se tiverem como registrar, registrem. Tributação e imposto, não é? Pagamento de impostos para poder manter o Estado em funcionamento. Temos aqui impactos, no impacto das primeiras civilizações. O primeiro impacto foi, claro, o desenvolvimento da agricultura. Com a revolução dos metais, com certeza que já não havia necessidade das pessoas cultivarem com pedra, porque antes disso elas cultivavam mesmo com pedras, não é? Então não havia mais necessidade de sofrerem cultivando com pedras e começaram a trabalhar com os metais para o cultivo. E o que isso aí possibilitou? Possibilitou um desenvolvimento na agricultura, porque os metais são de fácil manuseio e permitem arar maiores porções de terra em pouco tempo. São facilmente moldáveis, você podia criar charruas muito mais, e isso aí permitia uma maior produção e produtividade. Temos as cidades e urbanização, não é? Alguns centros de comércio, cultura e poder tinham algumas infraestruturas e organizações complexas, não é? E por fim temos a escrita e a educação. Temos o registro de informações, que foi um grande legado dessas primeiras civilizações. Temos o desenvolvimento da cultura do conhecimento, claro, e por fim a difusão de saber. A difusão de saber foi possível com a invenção da escrita. Porque não há como você passar a informação para as gerações futuras enquanto você não tem como escrevê-las, certo? Oralmente, você diz uma coisa a uma pessoa, a outra pessoa pode acrescentar mais um ponto e a informação vai chegar na quinta geração já distorcida. É um dos problemas da historiografia africana. Quando estivermos a falar disso e tocar nesses pontos. E por fim temos legado e importância da idade dos metais. Bom, essa idade dos metais é importante porque através das primeiras civilizações nós temos as bases para o desenvolvimento da humanidade. É aí onde nós conseguimos perceber como é que as pessoas desenvolveram até chegar até esse nível, como é que surgem as guerras, como é que surgem mais ou menos os opressores, as pessoas egoístas e muito mais. Então esses ideais começaram mais ou menos daquele período. Quando se sai daquela fase de que todos devem trabalhar para que todos possam comer, para a fase de exploração do homem pelo homem, estou a falar já de um a controlar e o outro a trabalharem, é aí onde surge a ganância e muito mais por parte daqueles que controlam. E isso aí fazia com que algumas pessoas, por causa do poder, fizessem coisas vergonhosas, coisas feias, coisas abomináveis para os que acreditam em Deus, não é como eu, coisas abomináveis a olho de Deus, não é? Então, terminamos mais ou menos por aqui. A nossa aula era esta. Espero realmente que tenham gostado, tenham assistido até aqui e que se inscrevam no canal, por favor. Estamos a caminho dos 1000, não falta muito, é só você clicar naquele botão de inscrição e eu vou te agradecer muito, mas muito, mas muito mesmo. Não preciso mesmo que apareçam a me mandar dinheiro, não. Eu preciso de inscritos para poder monetizar, é a única coisa que eu peço, ok? Bye bye.